Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vodcast, inglês e espanhol na real. Como você sabe, esse é o lugar para quem quer evoluir de verdade e já cansou daquele monte de promessa milagrosa que tem muito por aí. Eu sou Lisandro Jardim, o seu host neste episódio, e hoje eu tenho uma convidada mega especial. É a Thaís Sterenberg, cofundadora e CEO da Elephant AI. Vou ler essa parte aqui, que essa parte eu não decorei, Thaís. Ela é cofundadora, aliás, fundadora do Auto Growth, cofundadora do Mulheres de Growth, ex-Quinto Andar, com uma trajetória sólida na área de marketing, growth, construção de times, aceleração de negócios e receita. Nos conhecemos o ano passado, super recente, inclusive. Sim. Já falo mais um pouquinho aqui, mas primeiro de tudo, seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, é um super prazer estar aqui. Eu adoro o tema e também sou fã do trabalho de vocês, então tô bem animada para esse papo. Muito obrigado, muito obrigado. A gente se conheceu lá no evento do RD Summit ano passado. Me chamou muito a atenção a ferramenta de vocês. Inicialmente, a gente já fez um piloto ali em, sei lá, em horas. Você inclusive ajudou a gente bastante naquele piloto ali, já para mostrar resultado, me chamou bastante a atenção. E o papo de hoje, na verdade, vai muito além da ferramenta que vocês desenvolveram, mas aqui a ideia é falar bastante sobre performance, autoridade, construção de confiança, toda a tua trajetória que também passa muito por isso que a gente falou. E eu já queria lançar uma pergunta aqui de cara desafiadora, e que é uma coisa que eu preparei aqui, a gente estava falando nos bastidores agora há pouco. O que você acredita que foi essencial, que de fato forjou para que você te forjou para que você se tornasse a profissional empreendedora que você é hoje? Então, essa pergunta é complexa, eu vou tentar ser breve, mas eu preciso dar contexto, Claro. porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Para mim, a curiosidade é o princípio básico para você construir valor para sua vida, assim. Tipo, eu sempre, quando eu conversava com alguém, eu queria saber mais dessa pessoa, isso desde criancinha. Uhum. Então isso foi muito útil pra mim, porque no fim das contas eu sempre me destaquei por fazer perguntas. Então essa foi a primeira a base, assim, sabe, de adolescente, de criança que me ajudou muito. Dali em diante, o fato de eu fazer perguntas fazia com que eu entendesse mais das pessoas com quem eu estava conversando. Claro. E aí eu comecei a conseguir dialogar melhor com elas, porque a partir do momento que eu te conheço, eu entendo mais o seu contexto, do que você precisa, do que você está buscando, eu consigo entregar mais com o que eu te devolver, de fala, de entrega de valor. Uhum. E quando depois, muitos anos depois, eu descobri que isso é a base de vendas, né? No fim das contas, a gente vende assim. Você precisa Sim. ouvir a pessoa, você precisa entender as necessidades que ela tem, e aí você vai lá e oferece algo que tem sentido, que atende às dores ou os desafios que aquela pessoa tem. Exato. Então eu sou uma pessoa que aprendeu a vender meio que sem a técnica, mas muito pela curiosidade de uma forma orgânica. Uhum. E isso fez com que eu entendesse que para eu conseguir vender, falando de carreira principalmente, eu precisava me vender. Eu precisava vender a profissional que eu era, que eu estava, né, construindo ali mesmo no início da carreira, mas mesmo depois, quando eu pivotei minha carreira algumas vezes, Uhum. não de uma forma muito drástica, mas eu comecei no mundo corporativo, eu sou uma profissional de marketing, formada em marketing, comecei em multinacionais, trabalhei na Danone, trabalhei na Nestlé, trabalhei em empresas muito grandes. Nessa época eu olhei para aquilo e falei, putz, acho que não é pra mim, eu sou muito inquieta, eu queria mais velocidade, eu queria mais ver as coisas acontecerem e entender o Uhum. impacto do meu trabalho. E aí eu criei uma consultoria. Quando eu criei a consultoria, eu criei para me testar. Então também sempre fui muito, tive o ímpeto de me colocar à prova para eu me convencer de que eu era boa e que eu tinha ali o meu futuro, a minha trajetória. Então eu Uhum. criei a consultoria, ela começou a funcionar, era muito pra gente se provar, não necessariamente para ganhar dinheiro, porque eu não ganhei dinheiro com ela, mas para eu colocar Com uma marca, experiência, eu com ganhei certeza. experiência, ganhei contatos, networking, foi ótimo. Mas brincadeiras à parte, me colocou à prova do que é empreendedorismo, me colocou muito próxima de empreendedores, de microempreendedores, de empresas pequenas e médias. Sim. E aí que eu entendi que quando a gente constrói um negócio, a gente precisa fazer marketing, a gente precisa fazer vendas para fazer receita. Né? Os negócios, eles param em pé, gerando caixa. No fim das contas, é isso, essa é a vida Claro. real. Uhum. Então, acho que né, para construir uma linha de raciocínio, a curiosidade me levou a abrir as primeiras portas que eu tive abertas na minha carreira. Legal. A partir desse momento, eu entendi quem eu era, eu entendi o valor que eu podia oferecer e eu aprendi a vender. Vender meu peixe, vender minha carreira, vender eu como profissional, vender uma consultoria, vender um produto. E dali em diante que eu construí mais coragem e mais robustez para daí empreender.
Então foi só depois de muitos anos, depois de 10 anos de carreira, que eu olhei e falei, não, agora tudo bem, agora eu entendi que eu consigo empreender Uhum. como um trabalho full time, né? Não só empreender nas horas vagas, Não só de fim de semana, não né? só de fim de semana, e viver disso, e fazer com que o meu negócio também pudesse gerar caixa, também pudesse crescer. Então, acho que essa é um pouco da minha essência, eu diria. Muito bom, muito bom. O que, na sua opinião, já tendo essa bagagem na vida, na vida corporativa e agora na vida empreendedora, o que é mais diferente entre os dois mundos, na sua opinião? Quando a gente está no mundo corporativo, a gente tem ali uma série de regras e de princípios da empresa onde você trabalha. Uhum. E o seu escopo, ele é mais bem definido, normalmente, do que quando você empreende, que você tem que ter ali, você tem que se desdobrar em muitas frentes, em muitas narrativas, muitos desafios, você tem que Sim. encarar milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu comecei ali no mundo corporativo, eu percebi que a minha caixinha ela era muito bem delimitada, ainda mais porque eu estava ali como estagiária, depois analista, né? Eu fui fazendo a escadinha. Quando eu entendi que se eu saísse daquele mundo mais estruturado, eu teria mais espaço para trabalhar, mais espaço para fazer outras coisas, eu sempre fui muito inquieta, eu Uhum. gostei mais do mundo das startups. Porque logo que eu saí na verdade, eu saí da Nestlé, eu passei um período curto no Santander, eu já vi que não era para mim, não tinha nada a ver comigo. E aí eu fui convidada para ser a primeira pessoa de marketing de uma startup que tinha acabado de nascer. Então, na prática, eram 3 fundadores, uma pessoa no atendimento e eu, 5 pessoas. Eu Sim. saí de uma empresa de 10 mil funcionários para uma empresa de 5. Ou seja, você tem um nível de autonomia irreal, né? Exatamente. E Sim. aí é aquela coisa, né? O paradoxo entre eu tava amando e foi muito difícil, muito doloroso. É, Mas você sabe só. que uma das coisas, até esse é um fun fact que eu acho que tem, agrega valor para esse papo. Eu só entrei na Fix, essa empresa de 5 pessoas, porque os fundadores, eles viam muito valor em quem tinha uma bagagem corporativa que era muito diferente da deles e quem falava inglês. Para entrar numa empresa de 4 pessoas, eu tive que fazer teste de inglês numa escola. Fazia parte do processo seletivo, uma coisa que aquilo me chamou a atenção como candidata, Tá. porque eu falei, se eles estão exigindo que eu fale inglês bem, e que se eles estão testando, de fato, de fazer uma prova, né? Nessa época era físico, eu fui numa escola, fiz uma prova escrita, fiz uma prova de fala, de speaking, eu tive que provar de fato que eu tinha inglês fluente, Sim. porque nenhuma das outras pessoas da empresa tinham, e eles tinham uma ambição muito grande de ser uma empresa global, de ser uma empresa relevante, tinha potencial de ser vendida para fora. Quem que ia falar inglês? Eu, porque eu Sim. já tinha o idioma. Então, até para sair do mundo corporativo, onde já é algo mais assim, quando você fala inglês, normalmente seu currículo valoriza, para eu Uhum. ir para uma startup early stage que tinha acabado de nascer, não tinha nenhuma estrutura, mal tinha cliente, Uhum. ainda assim a gente tinha essa visão de futuro e ainda assim foi uma das portas que eles me abriram ali por conta do idioma. Muito bom, muito bom. É, isso é bem relevante, assim, né? Você falou, o mercado corporativo, o ambiente corporativo, você ter uma segunda língua ou terceira língua, isso te promove naturalmente um diferencial. Agora, nesse contexto que você colocou, é até uma exceção à regra, né? Esse cenário. E já entrando nesse assunto, já pegando o teu gancho aqui, e até antecipando algumas coisinhas que eu já tinha preparado aqui, isso foi quando você tinha o quê? 20 e poucos, 20 e pouquinhos, assim? Acho que eu tinha uns 23 para 24 anos. E nesse contexto, estou assumindo que o teu repertório com o inglês e possivelmente o espanhol foi construído antes disso. Sim, sim. Conta um pouquinho dessa trajetória de construção de inglês e espanhol para você. Boa. Foi desde pequenininha? Como foi? Assim, eu estudei escola particular, mas escola normal, não era bilíngue, nada disso. Então eu aprendi inglês fazendo 2 vezes por semana na escolinha, sabe? Mas eu fiz Tá. desde criança. Meu pai, particularmente, sempre foi grande influenciador disso, porque ele é um cara que lê muito. Uhum. E ele lê em muitos idiomas, ele sempre leu muito. Então ele sempre. E eu sempre gostei de ler, desde criancinha mesmo, eu gostava de pegar nos livros e tal. Então ele me influenciou muito. E ele Sim. sempre teve essa visão de que existem 2 coisas que minha família investiu pra mim, assim, pra meu crescimento. Eu nunca tive muito brinquedo, nada disso. Educação e viagem. Tá. Então isso é algo meio de família, de criança, de criação. Mas eu fazia uma escola de inglês normal, como criança. Mas nessa época, como ele já me estimulava muito a sair, pra você ter uma ideia, minha primeira viagem sozinha, porque meus pais trabalhavam muito, não tinham muito tempo pra gente tirar férias nas férias, foi pra Disney com 11 anos. Eu peguei uma Sozinha. excursão. Sim, eles me mandaram numa excursão pra ir pra Disney com aquelas guias que tem a bandeirinha, sabe? Sim. E eu falei, eu quero ir. Só você tem certeza? Eu falei, uai, eu quero ir.
11 11 anos. anos. Nossa, eu não imagino deixar meu filho fazer esse negócio com 11 anos. Então, assim, eu já tenho um perfil mais arrojado, entendeu? Eu Tá, gostava de dar as caras, mas eu só pude ir porque eu falava inglês. E aí, nessa viagem com 11 anos, eu me perdi da guia um dia. E aí eu tá. chorei, chorei, Não, minha fiquei mão já começa a sozinha. suar, já pensando se isso acontece com meu filho, meu Deus. Mas aí eu sabia me comunicar e eu fui Exato. na guarda do parque e ela anunciou no microfone o nome da guia, entendeu? E aí eu fui encontrada. Sim. Então, assim, meus pais tinham plena clareza de quanto que é até uma questão de sobrevivência. Tipo, eu ter o idioma, afinal eu era muito curiosa, eu queria sair, eu era muito independente desde sempre. Então, fiz escola de inglês. Com 17, 18, eu tive a oportunidade de ir para um summer camp, que é tipo um curso de 3 semanas de férias em Yale. Uhum. Muito porque eu queria, e aí eu pedia, e aí eu consegui lá meia bolsa, uma coisa assim, algum tipo de acesso para eu ir. E aí eu passei 3 semanas lá, e eu sempre fiz questão de não ficar com os brasileiros, porque meu pai sempre falava para eu falar inglês e para eu aproveitar para treinar. Eu costumo, quando eu fiquei no Canadá durante 6 meses, eu absorvi a expressão assim, meu, brasileiro é que nem grama, tem em qualquer É, lugar, cara. Se você for pra lá, e eu tive isso, né? Assim, eu fiquei lá 6 meses com o objetivo exclusivo de estudar inglês. sim. E, cara, tem gente que vai lá, fica 6 meses e volta com um inglês pior, né? Porque tá lá só no universo dos brasileiros. Eu era Aham, conhecido como o brasileiro antissocial aham, do grupinho ali, sabe? Então, dá pra você fazer as duas coisas. Dá pra você sim. evoluir ou dá pra você ficar pior do negócio. É isso. Aí eu fui lá, fiquei. Mas eram 3 semanas também, não foi muito tempo. Uhum. Mas depois também queria aprender espanhol, consegui que eu pegasse uma bolsa lá de uma escola de espanhol pra ficar 3 semanas, 2 semanas na Argentina. Então, Tá. assim, eu sempre fui atrás, né? Eu gostava de aprender, de me comunicar com as outras pessoas e tal. Mas depois que eu fui pra faculdade, aí eu queria morar fora de verdade. E tinha um programa que só tinha 2 vagas pra Espanha. E eu falei, eu não quero ir para os Estados Unidos nem para Inglaterra, porque eu já falo inglês, eu já me sentia confortável com o inglês, eu quero Uhum. aprender espanhol fluente. E aí eu fui lá, batalhei por uma das vagas, tinha que tirar nota na faculdade, eu sempre fui meio nerd, eu consegui tirar lá a nota e fui pra Espanha. O ponto é que eu sempre tive a bagagem da gramática, eu sempre fiz aula, estudei realmente para saber escrever, para saber falar certo. Eu já tenho um pouco de facilidade, não muita, mas pelo menos eu sou mais de humanas do que de exatas, então, tipo, eu consegui entender a gramática de uma forma mais fácil. Mas eu fui pra Espanha sem querer fazer curso de espanhol. Eu fui pra Espanha fazer faculdade mesmo, 6 meses de faculdade. Uhum. Então eu peguei uma professora particular na época pra me ajudar a tirar o certificado que eu precisava pra provar que eu tinha nível pra poder ir. E Tá. aí eu não tinha muito, tipo, eu só fiz o negócio pra passar na prova, pra eu conseguir o certificado pra eu pegar a vaga. Mas lá eu fiz questão de aprender falando, porque eu tive que fazer redação pra faculdade, eu tive que fazer os Sim. trabalhos, eu tinha que me conectar com os amigos, eu morei com um monte de gente de fora. Então, também foi o espaço que eu tive pra ficar, para falar bem espanhol. E o engraçado é que nos primeiros, eu fiquei 7 meses. Os primeiros 3 meses, eu não gostava de falar espanhol porque eu não me sentia confortável, eu falava inglês. E aí os meus amigos me enchiam o saco, assim, no bom sentido, pra falar, não, treina espanhol, vai. Claro, tá aqui, né? Chegou no final, eu tava fluente. Então foi muito bom pra mim. Eu morei com chilenos, morei com pessoas do mundo inteiro. E aí depois eu usei isso pro resto da minha carreira. Falar idioma sempre me abriu portas desde pequenininha pra eu conseguir fazer as coisas que eu queria fazer. Desde a Disney, meu Desde a Deus do Disney. céu, exatamente. Então, sim. Não, eu fico imaginando o seguinte, assim, pensando como pai hoje, eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 3. Talvez eu tivesse esse conforto que os seus pais tiveram se eu tivesse clareza que eles conseguissem se comunicar em inglês. Uhum, Hoje, meu filho mais velho com 6 não tem essa autonomia. aham, Talvez com 11 ele tenha. Mas é justamente, acho que é aí que mora o conforto do teu pai, da tua mãe, provavelmente. É assim, bom, se acontecer alguma coisa, ela consegue resolver, porque ela é, consegue se comunicar nesse idioma aí. é, Então isso é muito poderoso e essa autonomia que a gente está falando aqui, você já tinha aos 11 anos de idade, possivelmente antes disso, uhum, né? Então, fazendo a transposição agora desse nível de confiança e autonomia com o idioma que você tinha lá com 11 anos para profissional que você se tornou hoje, é só um potencializador absurdo de abrir portas, de conexões e tudo sim. mais. Como que você vê a tua vida hoje, ainda sem falar da Elephant, sem entrar muito nesse assunto, que a gente tem um espaço longo aqui ainda para explorar esse tema, como que você percebe hoje as portas que o idioma já te abriram e ainda podem te abrir? Assim,
Os Eu fiz. idiomas, né? Porque a gente tá falando de inglês e É, espanhol, hoje né? meu espanhol eu voltei pra minha insegurança de falar espanhol, eu prefiro falar inglês, mas né, se eu treinar 2 semanas eu resolvo. Sim, você destrava Mas ali, né? mas assim, os primeiros 5 anos da minha carreira que eu passei em multinacionais, quando você trabalha no marketing de uma multinacional, não sendo gerente, não liderando a área, né, no caso eu era analista, eu tinha um escopo muito bem definido e eu tinha fornecedores, eu tinha líderes, eu tinha ajuda para eu operar bem. Quando eu virei e falei, isso não é pra mim, eu tô frustrada aqui, eu quero avançar mais na minha carreira, eu precisei estudar muito. E aí eu Uhum. comecei a estudar crescimento de empresas, porque os meus clientes, eles eram pequenas empresas na consultoria, que era o meu projeto paralelo para começar a testar o que eu ia fazer depois. É. E na E própria começou startup, de fim de semana mesmo. começou de fim de semana. Tá. Eu sempre fui meio descarada, né? Então eu virei pra uma amiga, falei, olha, ela tava frustrada na empresa dela, eu tava na minha, e eu tava meio naquela de tipo, eu sou uma profissional de marketing que sabe muito bem passar briefing, mas e se eu tiver que botar um site no ar? E se eu tiver que fazer a campanha? Eu nunca tinha feito. Apesar Uhum. de ter uma boa bagagem, né, ter estudado bastante. Então foi meio que nessa linha da gente se testar. E aí um outro gerente da Nestlé virou pra mim no comunicador interno da empresa e falou: "Olha, eu tenho um amigo precisando de alguém de marketing, você tem alguma amiga pra indicar?" Eu falei: "Ah, me indica, eu ajudo." E aí foi assim que eu consegui meu primeiro cliente. Sensacional. E aí a gente foi evoluindo. Então, nessa época que eu tive contato com um negócio que eu nunca tinha tido e eu tive desafios que eu nunca tinha vivido, eu comecei a estudar muito. E, querendo ou não, os melhores autores, eles são gringos. Sim. Então, nessa fase, eu migrei a minha carreira em termos de estudo do marketing para o growth hacking, que é o termo em inglês que diz. É quase que uma teoria de alavancagem de startups mesmo, de tecnologia, Uhum. que nasceu lá na época do Vale do Silício, logo depois da bolha da internet, então já tem bastante tempo, mas é uma teoria muito, muito aprofundada. E Sim. as vagas de growth me atraíam mais do que as vagas de marketing. Eu estava entrando numa startup que precisava muito de mim, apesar de eu não ter que falar inglês no dia a dia, mesmo tendo que passar pelo teste para entrar na empresa, Uhum. eu precisava construir estratégias que eu nunca tinha feito antes. Um Então eu nível de passei. robustez ali muito maior, né? Exato, exato. Então, assim, eu passei a ouvir podcast do mundo inteiro, de todos os melhores growth hackers do mundo, assim, na época tinha muito podcast, mas não tanto quanto hoje. Então, era uma das melhores formas de estudar, eu sempre gostei Sim. de ouvir. Eu comecei a ler muitos livros, e aí eu comecei a também fazer alguns cursos locais mesmo, para trocar com o mercado de growth aqui. E aí isso começou a me abrir muitas portas, porque tem um outro lado meu que é, eu sempre, para eu estudar e aprender de fato, eu vou pro lado do ensino. Então eu li um livro, ouvi um podcast e fazia um conteúdo, fazia um post, fazia um artigo, até que eu comecei a dar aula, né? E aí também nessa da cara de pau, alguém mandou no grupo, alguém dá aula de growth? Eu falei, eu dou. Tipo, eu tinha Sim. 6 meses de estudo, né? Nessa disciplina. E aí Mas é passei um fim aquele de semana negócio, montando. hoje em dia com o microconteúdo que a gente vive muito na rede social, você não precisa saber tudo, basta você Não, saber um pouquinho mais do que as pessoas para quem você quer ensinar. exatamente. Então tá tudo certo. Exatamente. E aí, enfim, nessa fase de transição de escopo, né, de estudo, o idioma foi muito importante. Depois disso, ao longo da Fix, eu não usei tanto o idioma, mas eu fui pro quinto andar na sequência. No quinto Tá. andar eu já estava num escopo maior, eu já estava num cargo de liderança sênior, e eles tinham acabado de comprar algumas empresas, inclusive uma empresa América Latina. A Tá. sede era na Argentina. Então também o fato de eu ter idiomas me ajudou a conseguir essa vaga, porque eu ia ter que operar com o time da Argentina, e para eles meio que tanto faz se eu falasse inglês ou espanhol. A Argentina, a galera fala bem Tinha inglês que lá. produzir resultado, né? Exato. Então também para eu ir pro quinto andar e conseguir a vaga que eu consegui lá, que foi um belo de um salto, porque em muito pouco tempo eu saí de analista na Nestlé para gerente sênior no quinto andar. O idioma me ajudou a dar esses saltos e a valorizar o meu currículo, consequentemente valorizar meu salário, né? Eu passei a ganhar melhor. Sem dúvida. Então, antes da Elephant, essa foi a trajetória, assim, acho que isso foi o mais relevante, e aí eu fiz algumas viagens no meio, eu sempre gostei de viajar, então isso também me ajudou a viajar mais sozinha, eu sempre viajei sozinha. Que loucura. É. Isso é interessante. Nas suas viagens sozinha, isso não estava previsto aqui. Vamos lá, agora eu fiquei curioso. Dentre as diversas viagens sozinha que você teve, teve algum perrengue relacionado à comunicação? Não, perrengue de comunicação não, porque eu sempre Isso dei a sempre teve com cara, você? Assim, tive perrengue de hospedagem, de estadia, de, Mas é tipo, padrão, né? perrengues normais de viagem, mas em termos de De comunicação. comunicação, eu viajei sozinha pela América Latina, eu fui Chile, Bolívia e Peru. Eu viajei sozinha pra Europa algumas vezes, inclusive depois da Disney com 11, eu fui pra Grécia com 13, porque eu tinha uma amiga que mudou pra lá. E aí fiquei 3 semanas lá com ela, sozinha. Caraca.
Então eu sempre fiz. Aí, em termos de comunicação, tipo, no aeroporto. Na época meus pais pagaram lá a companhia aérea pra me acompanhar como menor. Beleza, mas Mas eu depois disso falava, não, né? eu falava inglês com a moça, porque ela era gringa, né? Não era brasileira, a aeromoça que tava me acompanhando. Então, assim, perrengue de comunicação não, mas de novo, porque eu sempre gostei e eu sempre gostei de ouvir outros idiomas, eu sempre gostei de tentar falar. Uhum. Eu sempre tive vergonha no mundo corporativo do meu inglês. Isso eu acho que é normal pro brasileiro, porque a gente não fala Hum, perfeito e a gente quer falar perfeito. Esse é tá, um ímpeto que a gente tem. As viagens me ajudaram também a perceber que não precisava falar perfeito. Que eu podia, se eu me comunicasse, as pessoas me entendessem, tava tudo bem. sim, Então isso, acho que as viagens me deram mais autoconfiança para eu depois dialogar no mundo corporativo. E aí quando eu tinha algum desafio de trabalho, eu contratava aula particular. sim, Eu fiz pontual isso ali. pontual, eu fiz isso quando eu entrei no quinto andar. Fiz aula de espanhol para conseguir me comunicar melhor com os argentinos, porque afinal eu ia pegar um escopo do trabalho deles e eles precisam gostar de mim. Uhum, Foi um desafio meio político ali que se eu falasse o idioma deles eu ia conseguir desempenhar melhor. claro, Recentemente também eu peguei uma professora de inglês para me treinar a fazer pitch da minha startup em inglês. Porque apesar de eu sim, falar inglês, eu precisava conseguir vender tão bem quanto eu vendo em português a claro. ideia Você do tem que trabalhar a negócio. eloquência, a persuasão, são outras questões Outras ali, né? habilidades, é. Exatamente. Isso é muito interessante. Você tocou num ponto que a gente já falou algumas vezes aqui em outros episódios, que é sobre a insegurança do, principalmente o inglês, né, porque é mais comum, no mundo corporativo, porque a gente tem aquele medo do julgamento. Aham. Né? Então, você tem numa sala de reunião aqui na Berrine, com 8 pessoas, 6 brasileiros e 2 gringos, e aí você vai falar inglês, você está preocupado com o julgamento dos 6 brasileiros do que Aham. com os gringos, porque os gringos vão valorizar você se comunicando no idioma deles. Os brasileiros vão falar assim, putz, eles estão falando aí com esse inglês e tá nessa posição. Aham. Tem isso, o brasileiro, Sim. a gente vive isso. Aham. E aí, uma coisa que eu acho que é interessante, que já vou te pedir uma dica aqui para nossa audiência, porque justamente a nossa audiência vive esse julgamento no dia a dia, Uhum. no mundo corporativo. E você construiu essa confiança e essa autonomia e essa segurança em se comunicar em outro idioma desde muito cedo. E Uhum. pela tua fala aqui, eu tenho plena convicção de que assim isso deixou de ser uma barreira para você lá atrás, sabe? E muitas vezes hoje o profissional aqui que tá na vida corporativa de 42 anos de idade tá com esse desafio, com essa insegurança, com essa falta de confiança de tocar uma reunião em inglês porque sabe que alguém vai torcer o nariz pro inglês que essa pessoa está falando. Como é que constrói essa confiança? Como é que chega nesse ponto, Thaís? Então, mas sabe que, apesar de eu ser bem desenrolada desde criança, toda vez que eu tinha um desafio profissional em outro idioma, eu ficava nervosa e me atrapalhava. É, Então, sim, toda vez que natural. eu tinha algum desafio, eu pegava aula particular. É o que eu te falei, assim, a dica é continue estudando. Não Uhum, é porque eu falo inglês desde criança que meu inglês é perfeito e que eu consigo me comunicar da forma como eu gostaria no meu inglês. No sim, meu espanhol, mais ainda, pior. Porque sim. espanhol é mais difícil, eu tenho menos vocabulário, menos vivência. Uhum, Então, as duas dicas é, cara, se você acha que você fala inglês e fica sem falar por um mês, você já fala um pouquinho menos, porque você não tá treinando. Então, você tem que se exato, manter. claro. É, e a segunda, eu consumo muito conteúdo em inglês. Muito, 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 muito. Eu ouço podcast quase toda semana em inglês. Eu leio o livro. Geralmente, eu prefiro ler o livro no idioma nativo dele, geralmente é inglês. Uhum, Então, se eu vou comprar um livro, eu compro ele em inglês, tá. pra conseguir me manter lendo. E o Kindle, eu uso o Kindle, me ajuda muito porque ele traduz as palavras que eu não sei, pra ler Sim, o com um livro. cliquezinho ali, né? É, Uhum, então isso ajuda. É, mas assim, acho que o ponto principal não é porque eu falo inglês desde sempre que eu me sinto confortável, mas se eu não me sinto confortável, eu vou atrás da solução. A solução é alguém me o ajudar. desconforto não te trava, né? Exato. Sim, sim, sim. Não, acho que faz todo sentido. E falando desse desconforto, como que surgiu? Não sei se é o melhor link, na verdade, aqui já peço desculpas por isso. Mas mas eu acho que tem a ver não só com desconforto, mas muito mais com autoconhecimento, autoridade posicionamento. Uma coisa que me chamou a atenção, e a gente estava falando um pouco antes sobre isso, que eu descobri super recente, é a tua mentoria Uhum. de auto-growth. Explica um pouquinho do que é isso, assim. Me chamou bastante Boa. atenção, inclusive. O autogrowth, o que que acontece, né? Quando eu criei a consultoria de marketing lá atrás,
eu entendi que as empresas que eu estava atendendo precisavam de gente boa para trabalhar com elas, mas eram empresas pequenas que não tinham um super nome no mercado e era muito difícil conseguir bons candidatos. Então, Uhum. quando eu consegui um candidato que atendia o escopo que eu tinha, as habilidades e o salário que eu podia pagar pelo meu cliente, né? A pessoa não andava, era muito difícil desenvolver aquela pessoa. Então, eu e a minha sócia na época, a gente falou, vamos desenvolver essas pessoas. A gente tem ali muitas habilidades, não só de marketing, mas do mundo corporativo. O mundo corporativo me moldou muito, Sim. que eu posso ensinar essas pessoas. E nessa época, eu comecei a também, eu construir meu próprio nome, eu construir minha própria autoridade, primeiro como alavanca de crescimento da startup que eu estava trabalhando, que eu era CMO. Tá. Então a gente começou a criar muito conteúdo. Na época tava inicinho de pandemia ali, um pouco antes e durante a pandemia. A gente fez muito webinar e eu era a host do webinar, então eu era a pessoa que dava o rosto ali, e aí eu comecei a criar conteúdo no LinkedIn. Uhum. Eu também sempre fiz bem o meu currículo, eu também sempre soube me vender, eu sempre montei bem o meu perfil do LinkedIn, sempre tive bastante recrutador me acionando. Sondando ali. E aí eu comecei a playbooker e entender o que eu tô fazendo que tá funcionando, pra eu poder ensinar as pessoas dos meus clientes. Esse era o Uhum. objetivo. A partir do momento que eu comecei a ver que estava funcionando muito bem, tanto para mim quanto para essas pessoas, daí eu fiz uma metodologia que eu chamei de Autogrowth, que são os princípios do Growth Hacking, que são focados em alavancagem de negócios, mas para a própria carreira. Quais são esses princípios? O Growth Hacking, ele prevê que você coloca o cliente, o seu melhor cliente no centro da sua operação e você entende tudo sobre ele. Você angaria dados sobre a sua operação e sobre o seu cliente. Então, por que ele comprou, como ele te encontrou, o que ele vê de valor no seu produto, como que ele gosta, por que ele continua pagando, se ele saiu, por que ele saiu, o que ele esperava, se o seu produto deixasse de existir, o que ele sentiria. Então, tudo isso são premissas do conceito do growth para você Uhum. construir uma base de dados, gerar hipóteses em cima dessa base de dados e começar a testar muito rápido o que funciona e o que não para gerar crescimento. Em Certo. linhas muito gerais é isso. Uhum. Quando eu olhei para a carreira, eu falei, bom, quais são os dados que eu preciso? Quem que é o cliente? Eu sou cliente da minha própria carreira. Eu sou meu cliente. Sim. Porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser remunerada, eu preciso ofertar valor para receber valor em troca. Então, querendo ou não, eu sou o ativo, eu estou vendendo o meu perfil profissional, Claro. mas eu também sou cliente da minha carreira. Então, eu preciso de dados sobre mim. Preciso saber onde eu sou boa, o que eu faço muito bem, o que eu não faço bem e não quero fazer mesmo, não é meu escopo. Se alguém me oferecer uma vaga que eu não faço bem, eu não vou aceitar, não faz sentido. Então, Uhum. você precisa ter essa E base nem de quero me desenvolver dados. nisso. Exato, não quero me Tá. desenvolver nisso porque não é meu perfil, habilidade, não tenho vontade, não faz sentido. Tá. Então, você precisa dessa base de dados sobre você como profissional e, no fim das contas, sobre pessoa, né? Como pessoa também. Tá. Para daí sim você construir sua autoconfiança. O que é autoconfiança? É a base sólida para o seu plano de crescimento. Sim. É você conseguir ter clareza e acreditar nos princípios do que você faz muito bem. Porque a partir do momento que você acredita, você consegue comunicá-los, você consegue colocar eles para jogo, você consegue construir a narrativa em cima disso. Uhum. E aí, a partir desse autoconhecimento, desses dados e da autoconfiança sólida, para ela não ser flutuante, né? Porque a nossa autoconfiança é muito baseada no feedback externo. Se seu chefe Sim. diz que você foi bem, você se sente bem. Se o seu chefe te dá um feedback negativo, você acha que está tudo ruim. E quando a gente constrói solidez interna, a gente consegue solidificar nossa autoconfiança, a gente Uhum. fica mais blindado do que é de fora, a gente julga melhor o feedback que a gente vai aceitar e vai realmente correr atrás para melhorar, e o que não faz sentido. E aí eu consigo construir um plano para mostrar onde eu sou boa, o que eu Sim. faço bem de autoridade. E aí o último pilar, que é a autoridade, é você construir conteúdo, você saber vender você mesmo, né? Fazer uma narrativa, fazer um pitch profissional, fazer um pitch do seu produto, se você for empreendedor ou empresário. E como eu já queria empreender, já tinha tempo, né? Eu já estava meio que sondando ali, mas ainda não tinha muita coragem. Eu estava me preparando para empreender, comecei a criar conteúdo nisso, as pessoas começaram a me procurar para ter a mentoria e eu comecei a desenvolver isso como método. Sim. O Mulheres de Growth, que é a minha comunidade, também foi muito uma base para eu ver que não era só eu que tinha aquelas dores, aquelas dúvidas, e que eu coloquei a metodologia ali e começou a funcionar para muita gente. Uhum. E aí, quando eu saí do quinto andar, eu fiquei 6 meses vivendo só de mentoria. De mentoria. E esse de as mulheres de growth são essencialmente empreendedoras ou Não. não necessariamente? Na verdade, são todas do mundo corporativo. Ah, tá. Seja startups, empresas de tecnologia, serviço, consultoria, poucas empreendedoras. A comunidade nasceu quando eu era CMO de uma startup pequena. Porque eu precisava de ajuda, eu precisava me conectar com outras pessoas que estavam vivendo as dores que eu estava vivendo. Sim. Então a gente criou um grupo no WhatsApp que começou a expandir de forma meio orgânica. O Growth Leaders Academy, que é o GLA, foi a nossa sede, basicamente. Então eles são a maior comunidade de growth que tem no mercado, plataforma de Eu educação. assisti o teu podcast lá com a Com Mineira. Mineiro, aham. Sim.
E ele ofereceu estrutura de podcast, sala, né, estúdio, e ele ofereceu a marca, e ele falou, cara, se você quer atrair mulheres, eu não tenho esse público, eu sou homem, não consigo atrair esse público. Uhum. Fiquem à vontade. E aí Eu eu tenho achei. uma sócia nesse projeto. Hoje a comunidade tem 4 anos. A gente já fez, acho que uns 15 eventos. A gente faz eventos bimestrais para reunir as mulheres. Tivemos vários patrocinadores. Agora a gente tá, é um grupo fechado, não é pago, mas ele é fechado. Você tem que ser líder de marketing, growth, vendas, produto ou CS, que são todas as áreas relacionadas à receita. Para você poder entrar, a gente abre novas vagas uma vez por mês. E se não tiver engajada, também não tem vaga. Né? A gente recicla a audiência para garantir valor. Hoje a gente está em 310 mulheres. Caraca, 310. Aham. Qual que é o público mesmo? Repete, porque eu quero saber se a minha esposa consegue se encaixar nesse perfil aí. São mulheres líderes de marketing, growth, vendas, áreas relacionadas à É receita. É, executiva de vendas também, né? super, ABM, né? Basicamente. perfeito. É um tema que está super em alta lá no grupo, inclusive. Legal. Não, vou conectar com certeza vocês. Eu acho É. que a minha esposa é uma pessoa que eu quero trazer aqui, inclusive, também. Vai Aham. ser engraçadíssimo. A gente vai chorar, né? Eu já falei pra Juliana, a gente vai se declarar aqui, eu falo pra minha esposa, mas é muito legal, assim, porque eu vejo na minha esposa, por exemplo, ela é muito competitiva, ela tem uma pegada corporativa absurda que eu não tenho, Aham. e eu admiro muito isso, e ela tá sempre desconfortável, sempre buscando o próximo passo de evolução, sabe? Uhum, uhum. Então, e a gente troca muita ideia profissional, sabe? Então, puta, com Que certeza legal. eu vou conectar vocês, com Com certeza. certeza. Mas muito legal. Agora, você falou sobre. Eu falei da minha esposa aqui, perdi o fio da meada aqui, mas você estava falando do auto-growth e do desenvolvimento da autoconfiança, e isso também passa por uma clareza de quem você é, muito grande também, Sim. né? Isso faz parte do processo da mentoria? Com certeza. A mentoria hoje ela tá adormecida, porque eu não tenho mais tempo para atuar e eu não, né, mas Sim, sim, eu tenho o sim. programa gravado todo virtual e tal. Uhum. Mas qual que é o conceito, né? Você tem 3 etapas, o autoconhecimento, que se ele não tiver sólido, aí a Não gente dá dá pra vários caminhar passos, pra não dá pra frente, caminhar. né? E aí às vezes eu até falo pra pessoa, olha, vai fazer terapia, depois a gente volta e faz a mentoria, Sim. porque de novo, é uma ação de marketing e vendas profissional para sua carreira. Não se você não sabe exatamente quem você é, ou se você tá num momento muito desafiador ali, eu sempre recomendo a pessoa, vai entender o que tá acontecendo, daí a gente volta e molda a sua narrativa para você ser vendável para o mercado. Sim. Aí tem a autoconfiança, que é a gente solidificar esse autoconhecimento em ativos que você consegue compreender, acreditar e comunicar. Então, tipo, eu sou boa em vendas. Isso é um ativo meu. Como que eu entendo? Eu tenho que acreditar que eu sou boa em vendas. Se eu não acreditar, ninguém vai acreditar. Eu Exatamente. tenho que conseguir Primeiro é você, compreender, né? exato. E eu tenho que comunicar. Como que eu vendo isso? Eu não vou te dizer, oi, eu sou bom em vendas. Você vai falar, ah, legal. Né? O que Como que que eu vendo significa isso isso, de né? fato para você acreditar nessa minha habilidade? Eu Então, costumo dizer que tem que ter assim, beleza, agora que a gente sabe disso, agora vamos pegar um megafone e contar pra todo mundo. exato. Com a narrativa correta, Sim, né? Para a audiência correta. E daí vem os princípios do marketing mesmo. É você construir uma narrativa que atende ao que o público tem de expectativa. total, muito bom. Tá aí, sensacional. E agora a gente chega na Elephant. Sim, Ou seja, a gente construiu aqui toda essa narrativa de você sendo essa sempre atuando como protagonista da sua própria carreira, sim. né? Você teve aí alguma experiência empreendedora com as mentorias e tudo mais, e aí chegou a Elephant. Como é que surgiu essa ideia? Qual foi a tese? Caiu no teu colo? Alguém chegou e falou assim, ó, toca esse negócio aí. Como é que foi? Boa, não. Eu sempre trabalhei, desde que eu saí do mundo corporativo, eu fui para as startups, eu trabalhei com growth. O que que é o growth, né? Na prática, eu olhava para todo o funil de aquisição e geração de demanda até a conversão do cliente. Ou Uhum, seja, eu não só gero o lead, né, a demanda, a pessoa interessada em comprar meu produto, mas eu entendo que ela tem que passar por várias etapas para de fato comprar, processar uhum, o pagamento mesmo, e sim, depois como que eu faço um onboarding, ou seja, como que eu ofereço o serviço ou o produto para essa pessoa para que ela possa usar e continuar ali retida, consumindo o meu produto. Então, quando a gente fala de growth, a gente fala da esteira de receita, a gente tem um funil, a gente geralmente fala em funil. Funil ampulheta até, porque você tem um funil que ele tem mais gente sabendo de você do que gente comprando, então ele fica pequeno. claro, Mas na hora que você vende, você tem que educar o cliente para que ele possa usar e expandir o uso, indicar e ser um comprador fiel ali, que possa ser um influenciador claro. para outros clientes. Então eu sempre olhei para o funil todo.
Quando eu olhava para o funil todo, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um processo. E o processo ele precisa estar num CRM, num sistema, Sim. basicamente. Você desenha o processo, você bota no sistema para você medir. O sistema, o CRM, ele te dá sempre as métricas quantitativas. Então, quantos leads eu tenho em cada etapa, qual é a conversão deles e quanto tempo demora. Isso Em não linhas diz gerais. quase nada, né? Assim, até disso se você tiver bem medido, porque tem gente que não consegue nem ver isso. É super difícil você fazer uma boa mensuração. Mas e o porquê? Tipo, minha conversão caiu. Por quê? O que aconteceu? Não sei. Uhum. Ah, eu tenho mais lead no topo do funil, mas eu tô perdendo no meio do caminho. Faço a primeira reunião de vendas, não funciona. O que que aconteceu? Nesse passo a passo, você ter as respostas era muito difícil antes da era da AI. Por quê? Porque dependia do vendedor te dizer o que aconteceu. Da Uhum. cabeça dele, depois de falar com sei lá quantos clientes, ele não lembrava mais de nada. E se lembrasse, tinha viés. E também não tem o hábito de preencher o CRM, né? Exato, e o CRM ficava lá todo vazio. Sim. Então essa dor é uma dor muito, era muito comum, assim. Só que não só a dor do preencher o CRM, mas do usar o dado também era importante. Porque o que que eu faço com o dado que está preenchido no CRM, né? Como que eu gero inteligência para o negócio? E muitas vezes cada vendedor ou cada operador do CRM preenche de um jeito, né? Exatamente. Você não Você tem, não tem você não... padrão nenhum. Exatamente. E aí você não consegue usar aquela informação. Então isso é uma coisa que eu vivi tanto na Fix, que foi a startup pequenininha que eu entrei, quanto no Quinto Andar depois, porque eu entrei para estruturar a operação B2B, né, que vendia para outras imobiliárias. Sim. E a comunidade de mulheres de growth também respirava muito essa dor. Então a dor que eu resolvo hoje com a Elephant, eu já tinha vivido várias vezes e sabia que era uma dor relevante para o mercado. Uhum. Quando eu estava dando as mentorias e já estava empreendendo com isso, eu fiz uma decisão de que foi, eu estou estruturada financeiramente para viver aqui por um período e eu quero me provar que eu posso ser empreendedora full time, não só part time. Uhum. Eu me dei 6 meses para viver das mentorias, porque afinal eu sou boa em comunicação, eu sou boa em alavanca de carreira, eu sou boa em consultoria, mas eu não tinha braço tech. Nunca desenvolvi, nunca fui a pessoa do código, da tecnologia. E aí eu fui indicada assim para fazer parte de um programa que é de um fundo de investimento. Esse fundo ele faz um programa de 10 semanas para pessoas com perfil empreendedor. E Uhum. lá eu conheci meu sócio. Meu sócio ele foi cofundador da Hamper, que é uma empresa também que fala de prospecção para vendas, e ele é desenvolvedor, né? Ele é técnico, ele olha para produto e tecnologia. Então, ter conhecido ele viabilizou a gente criar um produto para resolver as dores que eu já sabia que existiam e que ele já entendia que existiam também, porque ele já vendeu para esse público antes, ele já desenvolveu o produto para esse público. E aí, quando a gente entendeu que a AI resolvia esse problema que há 20, 30 anos no mercado a gente nunca tinha resolvido, a gente falou, vamos abraçar essa oportunidade e vamos olhar o que o mercado dos Estados Unidos está fazendo. Outro Legal. também espaço importantíssimo para eu falar inglês, porque se a gente não falasse, a gente nunca ia saber o que os Estados Unidos estão fazendo. Você foi um bench que você fez lá e tal. Exatamente. Então, assim, eu fui para o evento lá, eu fui para o SaaStr em 2024, que é o maior evento de software do mundo, no Vale do Silício, Uhum. para entender o que estava sendo falado de AI lá e para a gente trazer para o Brasil. Ano passado eu fui para Londres, mesma coisa, para entender o mercado lá, fui no SaaStr Londres dessa vez, para conseguir trazer conceito, inovação, tecnologia de verdade robusta para o nosso mercado. E aí nasceu a Elephant, a gente teve a sorte de captar investimento muito cedo, porque como eu conheci meu sócio, a gente desenvolveu o produto no programa do fundo, e a gente já começou a vender, porque eu já tinha autoridade no mercado, já tinha canal de aquisição. Quando a gente Uhum. botou o produto na rua, já tinha gente querendo pagar. Claro. E aí, no final desse programa de 10 semanas, a gente saiu com uma empresa aberta, clientes, um produto e uma rodada de investimento captada. Sensacional. E aí, desde então, a gente vem trabalhando para construir a categoria que chama inteligência de receita, que é eu construir a inteligência base para você entender quais são as alavancas que você vai trabalhar para aumentar a sua receita, seja em marketing, seja em vendas, seja em pós-venda, né, sucesso do cliente. Sensacional. E eu posso dizer com toda a propriedade que a gente está pilotando lá na Vort e tem sido desafiador por conta de introduzir a filosofia de IA, Uhum, e eu vou entrar nesse ponto já já, mas do ponto de vista de clareza de informação, é um nível que a gente nunca imaginou. uhum, Isso eu posso te dizer com toda clareza para a gente, e o uso que a gente está dando para a ferramenta é, de certa forma, diferente do que a ferramenta foi inicialmente projetada, aham, aham. né? Então, assim, mesmo assim, para a gente já se prova mega relevante, né? Sim, Mas o que essencialmente a Elephant entrega para o cliente? boa. O produto ele começa Tá. captando dados de interações humanas, futuramente interações de máquinas e humanos também, mas por enquanto interações humanas, seja em uma ligação,
chamada telefônica, seja no WhatsApp, né? Estou aqui conversando com um cliente, ela capta, seja numa reunião online, seja numa interação presencial. Então, se eu Uhum. quiser ativar ela no meu celular aqui, ela vai estar gravando, vai estar captando o que a gente está conversando, vai processar essa informação no conceito e com os critérios que eu quiser. Eu posso dar os critérios para a IA e ela vai atender e vai avaliar o meu desempenho como vendedora ou como, né, convidada aqui no podcast. Pode avaliar o seu desempenho como host. Tipo, você pode moldar ela para avaliar essa interação. Claro. Ela transfere esses dados de forma automática para o CRM que você quiser ou para o sistema que você quiser. Tanto de forma em resumos estruturados, quanto dentro de campos específicos. Você consegue automatizar o preenchimento de qualquer campo. E aí a segunda camada é eu construir uma avaliação em massa das pessoas que usam a plataforma. Então, se eu quero treinar time de vendas, eu consigo saber como cada vendedor está desenvolvendo, aonde que ele está indo bem, aonde que ele não está indo bem, qual que é o feedback que ele vai ter para cada ponto que ele deveria melhorar. A IA Uhum. já dá feedback em tempo real para ele. E Sim. aí a entende e identifica oportunidades de aumentar a chance de vender. Então, tipo, depois que eu fizer uma reunião de vendas com você, ela vai entender quais são suas dores, o que você colocou nas entrelinhas que é importante para você, quais são os potenciais motivos de perda que vão fazer você não comprar de mim. Porque daí eu, como vendedora, consigo me preparar muito melhor para te atender, construir confiança Totalmente. e fazer com que a gente venda mais. Então, a ideia é que eu beneficie a empresa, tirando o trabalho operacional, cortando o custo, e aí ganhando tempo do time. Com Eu certeza. beneficio o colaborador de forma mais tática, ou seja, cada vendedor, cada CSM vai tomar melhores decisões, porque vai poder atender melhor o cliente, vai ter mais insumo para atender e vai receber feedback se não atender bem. E o negócio consegue identificar os padrões do que funciona, o que o cliente está pedindo, por que ele comprou, por que ele deixou de comprar, quem que é o melhor vendedor, o que ele faz para vender mais. Tudo isso você consegue usar de forma fácil na sua mão, assim, Sim. basicamente. Você basicamente tem a oportunidade de criar um playbook de vendas para cada perfil de cliente, Com talvez. certeza, com certeza. É. O que, sei lá, talvez 5 anos atrás era inimaginável, inclusive, né? Você ter É, um playbook personalizado, digamos assim. aham, aham. Isso é sensacional. E o que que vocês, como que os clientes de vocês essencialmente estão percebendo ROI? Boa. Tem um grande desafio quando a gente fala de adoção de novas tecnologias, que é o mercado entender que a tecnologia sozinha não faz milagre, né? A gente tem Exatamente. a tríade de pessoas, processos, ou seja, cultura, né? Pessoas barra cultura, processos e tecnologia. Uhum. Então, a primeira coisa que a empresa tem que ter é uma cultura de adoção da tecnologia, ou seja, eu tenho que ter E lideranças que apoiam a adoção da tecnologia, eu tenho que ter uma. garantir que a galera não vai sabotar, né? Não é nem sabotar. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas acham que a IA tá ali pra vigiá-las, pra tirar a informação Hum, delas, pra, tipo, pegar uma coisa que só ela pode ter e passar pro coleguinha. E não é, esse não é o objetivo. sim, Se a gente consegue ter uma cultura de incentivo ao uso da IA, e eu vejo isso na prática, que a gente tem clientes que adotam tão bem e que os vendedores gostam tanto. Os meus próprios vendedores é muito engraçado, porque eles nunca mais viveriam sem a Elephant. claro, Porque eles têm um incentivo muito grande de usar e de ser criativos em cima da plataforma e eles veem que isso impacta no variável deles, no dinheiro que claro. eles ganham Eles todo mês. performam mais. Exatamente. E isso a gente também é um dos nossos melhores cases, né? A gente cresceu muito, muito Sim. rápido com o uso profundo da Elephant. Então, a primeira coisa é cultura, a segunda coisa são processos. Se você não tem um mínimo processo, a IA não vai te ajudar mais do que simplesmente transcrevendo e resumindo as suas reuniões. Sim, Aí você vai isso ter um é uso IA básico. padrão, né? Não tem jeito. Você precisa saber o que você espera da IA. Você precisa saber o que você espera que ela faça para você. Então, quando eu falo de processo, a gente tem quais são as etapas que o meu cliente passa, quais são os dados que eu preciso dele em cada etapa e como que eu avalio se esse processo está sendo seguido, quais são os meus critérios para saber se o processo está sendo seguido. E Uhum. aí sim, eu implemento a tecnologia. Tá. Eu fiz essa introdução para falar do ROI. O ROI ele vai ser percebido quando dentro do seu processo você entende onde você tem gargalo. Tipo assim, Sim. tô gerando muito lead, mas o lead não passa da primeira reunião de venda. Você tem um gargalo de conversão no topo do funil. Ali você vai começar a usar a IA para entender o que o vendedor está falando na primeira reunião. O que o cliente está pedindo? Será que eu deveria mudar o pitch? Daí você desenha as hipóteses para mudar. Exemplo claro, vou dar um exemplo real nosso aqui. O meu perfil de cliente começou a mudar. Eu comecei a ter grandes empresas me procurando de forma orgânica para usar o meu produto. E a gente não tinha processo para vender para essas grandes empresas. Então, olha só, tô dando um passo para trás e dizendo, não tinha processo. Eu não sabia o que fazer. A Uhum. gente foi fazendo como a gente sempre fez, vender para diferentes perfis de clientes.
E eu comecei a Clientes encontrar grandes, desafios. tipo Enterprise. Enterprise. Tá. E eu comecei a encontrar desafios para vender Enterprise. Por quê? Porque daí envolve o time de InfoSec, que é de segurança da É um informação. ciclo bem diferente. É muito diferente. Envolve o CFO, envolve o time de compras, envolve Deus e o mundo, milhões de validações de segurança. E a gente não tinha processo para isso. O que eu comecei a descobrir com o processo que eu já tinha? Que o meu ciclo de vendas começou a alongar, dado quantitativo. Que a gente começou a perder conversão para esse perfil de cliente, dado quantitativo. Conversão começou a cair. Aí eu fui olhar o porquê do dado. Lembra que eu falei lá no Growth? Cadê o porquê do dado? Minha conversão começou a cair, meu ciclo de vendas a aumentar. Por quê? Aí eu comecei a ver que o nosso mapeamento de processo decisório no cliente estava muito ruim. Como que eu soube disso? Porque eu olhei a Elephant e quando a gente media o diagnóstico do fluxo de decisão do cliente, ele estava muito fraco, Sim. muito superficial. Uhum. Mas eu só consegui achar essa resposta muito rápido porque eu tinha a base de dados de todas as reuniões e eu tinha como perguntar para os dados. O que meu time não está fazendo para esse perfil de cliente? Aonde está o gap? Como que estão as reuniões para esse perfil de cliente? E eu comecei a pegar 4, 5 casos e ver que no final a gente batia na trave. Eu empacava porque eu não tinha feito algum processo importante, não tinha convencido alguma pessoa, não tinha passado por algum fluxo e perdi clientes importantes por conta disso. Sim. O ROI tá claro. Eu mudei o processo em, tipo, semanas, coisa que eu teria demorado 6 meses para sequer descobrir e já teria perdido um monte de cliente. Então, por isso que eu falei, o ROI ele não é tão óbvio, do tipo, comecei a usar a IA, ela foi minha conversão aumentou 10% no mês seguinte. Sim. Não é assim. Você precisa saber onde está o problema. Com certeza. E uma coisa que eu acho super relevante na ferramenta de vocês é que além dos scorecards ali, que são quantitativos, você tem se eu posso chamar assim, o chat interno, Aham. né? Que ele vai buscar naquela transcrição, naquela gravação da Uhum. reunião. Ele não vai buscar em toda a imensidão da inteligência artificial Sim. a informação. Ele vai ali completamente direcionado. O que certamente previne alucinação, esse tipo de coisa, Uhum. mas é absurdamente assertivo. Sim. Absurdamente assertivo. E isso, pra gente, tem sido também relevante esse negócio aí. Legal. Agora, trazendo um pouco do histórico aqui da Vort e da Elephant, né? A gente se conheceu no RD Summit, você fez um piloto ali com algumas informações que a gente trocou ali do processo da Vort e tudo mais. E a gente está dando um uso relativamente diferente. Ainda tem construção de receita no que a gente está fazendo, mas eu acho que ainda é o segundo, talvez o terceiro passo pelo que a gente está fazendo. E eu quero aproveitar esse momento aqui para pegar uma mentoria gratuita com você. Legal. O que você entende, tendo, né, todo esse repertório com idiomas, tendo todo esse repertório aí com tecnologia e receita, o que você entende que hoje em dia gera valor para uma pessoa que está buscando evoluir no idioma, seja inglês ou espanhol? Porque, vamos ser sinceros, a gente estava conversando ali no café agora há pouco, que não estava gravada essa conversa. A pessoa pode, com inteligência artificial, aprender o idioma. Ela não precisa do meu serviço. Uhum. Ela não precisa do serviço de centenas ou milhares de players que prestam esse serviço no mercado hoje. Por que muitas pessoas ainda buscam um serviço como a VOT, como diversos outros players, na sua opinião, e o que pode promover diferenciais para essas pessoas? Assim, o primeiro passo que eu vejo é que as pessoas precisam entender que idioma significa acesso, abertura de portas que essa pessoa nunca teria abertas se ela não tiver o idioma. Uhum. A gente nem chegou a falar, mas ano passado eu fui pro Egito ganhar um prêmio. Putz, é justamente verdade. porque eu falo inglês e porque eu consegui vender meu pitch em inglês. Então, tem muitas portas que a gente não consegue abrir, literalmente, se a gente não falar o idioma. Sim. E aí eu vejo que a pessoa tem que dar um passo para trás e entender, tá bom, qual que é a minha ambição, onde eu quero chegar, o que que eu quero estudar. A partir do momento que ela tem essa clareza, faz mais sentido colocar energia e tempo nisso, porque a gente falou, talvez a principal barreira de aprender idioma seja tempo, porque é difícil, né? Uhum. Demora pra gente, ainda mais quando a gente não tem a base desde criança, é ainda mais complexo a gente aprender o idioma, mas não é impossível. Sim. E aí, justamente por conta desse grande desafio que é aprender um idioma, para o ser humano conseguir aprender a falar outros idiomas, se você tem uma outra pessoa ali emocionalmente te ajudando também, que é o que a IA não vai fazer, você pode até treinar ela para te ajudar a dar um tapinha nas costas, mas assim, se você não tem o comprometimento, o compromisso, uma outra pessoa ali,
a gente tem muita tendência de agradar, né? Então, assim, se a gente fala com o professor, a gente tem a tendência de agradar o professor. Eu quero mostrar que eu fiz lição de casa, eu quero mostrar que eu estudei, eu tenho horário marcado. Então, você tem gatilhos emocionais que te apoiam nesse E processo. são poderosíssimos. São poderosíssimos e a gente nem percebe, mas ao mesmo tempo, quando a gente cria consciência deles, dificilmente você vai ficar querendo aprender com a IA, porque você vai desengajar. É muito, muito fácil a gente parar. A segunda coisa é você ter algum tipo de clareza no valor que você recebe. Por exemplo, no meu caso, eu tinha muita clareza de que pra eu viajar lá de criancinha, eu tinha que estudar inglês. Eu odiava fazer aula de inglês. Era um saco, eu odiava. Tipo, eu achava um saco aquilo. Mas eu tinha clareza que se eu quisesse viajar, e como eu sempre quis desde criancinha, claramente com 11 anos, Exato. eu precisava aprender inglês, senão meus pais não iam deixar. E hoje em dia, na minha carreira, eu preciso continuar estudando, senão eu não vou conseguir conquistar as coisas que eu quero. E isso é muito claro. Meu salário aumentou porque eu falo inglês. Eu consegui viagens gratuitas, como esse prêmio que eu ganhei. Porque eu me inscrevi, fiz vários pitches em inglês e fiquei entre as top 10 mulheres empreendedoras de mercados emergentes do mundo no prêmio do ano Sensacional isso. passado. E a premiação foi no Cairo, no Egito. Eu ganhei uma viagem de 5 dias de graça pra ver as pirâmides. Que é um sonho, assim. Tipo, Total. não consigo nem dizer o quanto que isso tem valor. Ainda Uhum. mais me conectando com outras empreendedoras ao redor do mundo, vendo outras mulheres conquistando coisas que eu nem sonhava antes em conquistar. Então, assim, o idioma ele tem um poder enorme na vida de qualquer pessoa, que às vezes a gente nem acha que é possível porque a gente nunca Não foi vislumbrou. exposto a isso também, né? Exato. Então, pra mim, assim, você ter uma pessoa, um compromisso de que essa pessoa pode moldar a aula pensando no que você busca, pensando no que você quer. Para eu conseguir ir pro Egito e participar da final, eu contratei uma mentora que fez toda a mentoria em inglês comigo para ela ver o meu pitch, ver a narrativa que eu tava fazendo, como eu tava vendendo as ideias do meu produto, e ela me treinar nisso. Eu não teria ido sem isso. Não Sim. teria ido, não teria feito nada se eu não tivesse contratado essa mulher. Porque eu não teria coragem, isso me travaria. Então, assim, você consegue treinar inglês com AI e você consegue treinar inglês ouvindo podcast, vendo série sem legenda ou com legenda em inglês. Isso faz parte, você tem que fazer. Quanto mais você fizer, melhor. Uhum. Mas eu ainda não acho que aprender um idioma, principalmente do zero, você consegue fazer sem um ser humano ali pra te pegar na sua mão e falar, cara, vamos junto. Você vai É. conseguir. Puta, você falou um negócio que conecta muito com o que a gente fala, assim. Sempre quando a gente está fazendo algum tipo de apresentação do nosso trabalho, eu costumo dizer exatamente isso, assim. Parte do nosso trabalho é justamente pegar na mão e caminhar junto, Uhum, porque isso tem muito valor. sim. E eu acredito que com inteligência artificial isso ainda tem mais valor, porque a gente estava falando ali um pouco antes, né? A gente tem com tecnologia, a gente tem a oportunidade de ter uma profundidade de detalhes, personalização muito maior que o ser humano possivelmente no mesmo tempo, possivelmente não, certamente no mesmo tempo de dedicação ali não vai chegar, Uhum, mas o ser humano tem aquela conexão que é poderosíssima para o processo e que sim. faz todo sentido ao longo da caminhada, ao longo da jornada ali. O que você diz para o profissional que está assistindo a gente aqui? O nosso público é aquela galera de 25 a 45 anos, está na vida corporativa. O inglês ou o espanhol é aquela ferramenta é o Excel da pessoa, Aham, sabe? aham. E essa pessoa quer entender ali como que essa pessoa consegue evoluir na carreira. Qual é a dica? Claro que inglês vai ser importante e tudo mais, mas além disso, qual é a dica que você dá para essa galera? Construa um autoconhecimento. Assim, autoconhecimento profissional estruturado. Não Uhum, é só fazer a terapia, sabe? sim. É você ter clareza no que você é bom, você ter clareza no que você não é bom, você conseguir comunicar. Dentro da minha mentoria eu tenho um conceito que eu chamo de vulnerabilidade estratégica, que é eu virar pra você e falar, cara, isso aqui eu não sei fazer e tá tudo bem. E é por isso que eu tô te chamando junto pra me ajudar aqui, porque eu não sou boa nisso, mas eu sei que você é. Percebe que nessa minha fala eu me coloquei vulnerável pra atrair seu apoio, a sua ajuda. Você viu valor em mim porque eu te elogiei e a gente construiu uma relação positiva, Uhum. de valor mútuo. Se você é meu chefe, meu par ou meu liderado, provavelmente você vai me ajudar na minha carreira, né, na escada política corporativa que eu vivi muitos anos. Com certeza. Então, construção de aliados, mostrar o seu valor, conseguir se posicionar, ainda mais para mulheres, que a gente sabe que é 1000 vezes mais difícil, eu sei, né? Isso todas sabemos. Sim. É muito importante você saber se posicionar. Eu vi um vídeo da Cris Junqueira, Aham, e ela tava fazendo um react lá sobre uma pergunta que ela abriu uma caixinha lá, ela falou assim,
eu devo pedir ajuda para o meu chefe por uma atividade que eu não sei fazer e tal, não sei o quê. Algo assim, eu não lembro exatamente. E aí ela falou assim, gente, eu não consigo entender em qual planeta isso seria inadequado, sabe? Porque assim, pô, quem que não quer uma pessoa do time que está ambiciosa, querendo evoluir e tal? Uhum, Quem que não quer uma pessoa dessa? Todo mundo vai querer. exato. Então, assim, só tem coisas positivas nesse contexto, né? Não tem Claro, jeito. e a vulnerabilidade estratégica, ela prevê que você vai pedir ajuda, você vai dizer onde você não é bom, mas você vai oferecer algo em troca também. Você vai falar, olha, porque nesse Claro. outro caso aqui, eu sou muito boa. E aí eu consigo apoiar também. Sim, Tipo, vamos dividir as tarefas, e aí você constrói seu valor sim, de com forma certeza. genuína, né? Não autoritária ou não arrogante. Então, assim, pra mim, essa tríade do autoconhecimento para construir e solidificar sua autoconfiança, e aí você ter clareza de como comunicar sua autoridade é um must. É que eu não vendo mais mentoria nesse momento. Mas assim, eu tenho muito conteúdo, minha newsletter tá aí com bastante Não, coisa com certeza. E pra vamos. aprender. Não, foi sensacional. Eu tô assim. Qual que é a palavra certa? Eu não sei nem como traduzir em palavras aqui, mas eu tô perplexo, eu diria, com a profundidade que a gente construiu ao longo desse bate-papo aqui, porque é justamente isso. A gente fala bastante sobre construção de confiança, construção de autonomia. Você deu dicas preciosíssimas aqui para nossa audiência, para mim também, inclusive. Muito obrigado por isso. Quero que agora você fala naquela câmera ali, ó. A galera que quiser continuar seguindo você, saber um pouco mais da Elephant, o trabalho que vocês fazem lá, fica à vontade. O tempo é Boa. seu. Obrigada pelo espaço. Eu adoro Imagina. esses papos, porque no fim das contas eu aprendo junto, então é ótimo. Para quem quiser conhecer o meu conteúdo, eu sou bem ativa no LinkedIn. Então, Thaís Sterenberg vai estar meu nome aqui, né? Com Para o pessoal certeza vai procurar, estar na porque o nome é descrição. difícil. Mas no LinkedIn eu posto bastante. Eu tenho uma newsletter que tá acessível também pelo meu LinkedIn. É Thaís Ster no Substack. E lá, para quem quiser consumir meu conteúdo de carreira, eu acho que é o melhor lugar, porque eu tenho mais de 30 artigos sobre a metodologia do autogrowth. Dá para aprender bastante, dá para ler ali, tirar, né, um tempo para estudar. A Elephant, o nosso site é elephant, sem o T, né? Elephant de elefante sem o T, ponto AI. E se você é uma pessoa de venda, se você é um líder de receita, se você é um líder de marketing, se você é um líder de growth ou de CS, eu realmente recomendo você bater um papo com a gente. Basta entrar no nosso site e agendar uma reunião. A gente faz questão de conversar e de construir a confiança por trás da AI. Então, meus vendedores são todos humanos. Sim, A gente conversa. E não só conversa, mas a gente apoia o cliente a implementar, que é o que você falou. A gente senta com você e entende o que você precisa. Vamos fazer junto. sim. Senão você não vai conseguir extrair valor. Vocês construíram aquele prompt, aquela lente, junto Aham, comigo e tem sido muito relevante. Então, eu endosso exatamente o que você falou, porque a questão humana no que vocês entregam é sensacional. Faz toda a diferença para quem tá olhando a IA ainda com um olhar meio receoso, do tipo, é uma máquina, tá, não sei o quê. Não, tem é, gente ali, foi construído por gente ali, a gente com o exato, objetivo de evoluir de fato, né? exato. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado Obrigada pelo mesmo. convite, Lisandro. Foi ótimo. Fico Adorei. muito contente e a descrição do episódio aqui vai ter todos os seus contatos ali. E para você que ouviu a gente até agora, eu vou deixar um e-book aqui com o link na descrição que faz bastante sentido de acordo com a conversa que a gente teve aqui, que a confiança não se traduz, ela se constrói. Tem algumas dicas bem relevantes ali. Baixa o e-book, está gratuito ali, tenho certeza que você pode se beneficiar disso. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like ou avaliar com 5 estrelas aí no YouTube e no Spotify também. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Obrigada.